Fala, vencedores, sejam bem-vindos a este vídeo. Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o marketing digital para você começar a fazer as suas primeiras vendas, para que você consiga ter consistência nas suas vendas. Bom, primeiramente eu quero te adiantar que você vai estar recebendo gratuitamente esse material. Esse material facilmente eu poderia cobrar aí mais de R$300 tranquilamente. Vai ser praticamente uma mentoria, uma consultoria completa, onde eu vou estar abordando as partes iniciais, onde contém aí as informações preciosas e os mínimos detalhes para você conseguir ter resultado no marketing digital. Então, já que você está recebendo esse material de valor, esse conteúdo que vai agregar muito valor na sua vida, eu preciso da sua ajuda também. Vá lá e se inscreva neste exato momento e deixe o seu like. Então já vamos iniciar com perguntas, com as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm aí dificuldade na hora de iniciar no marketing digital. Então vamos lá, eu vou chamar a nossa convidada agora, onde ela vai fazer algumas questões e aí eu vou respondendo e pode ser aí as possíveis dúvidas que vocês tenham. Se vocês ainda tiverem dúvida no final do vídeo, deixe aí nos comentários que eu vou criar um novo vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar somente sobre o tráfego orgânico, depois eu vou trabalhar mais com o tráfego pago. Bom, a primeira coisa que você pode fazer quando você cria uma página no Instagram para poder se destacar das outras concorrentes é profissionalismo. O marketing digital está crescendo cada dia mais, cada vez mais ele está ficando ainda mais, não vou dizer sobrecarregado e nem saturado, mas ele está ficando um mercado onde exige profissionalismo. A qualidade no serviço agora não é mais opção, é obrigatório e você tem que ir além disso. Exemplo, se você pega um canal do YouTube, por exemplo, que está iniciando agora, e você vê uma super edição, vê uma qualidade incrível nos vídeos, vê um conteúdo de valor, que isso já é obrigatório, você vê aquele canal, mesmo que ele tenha poucos inscritos, o conteúdo dele é profissional. Então ele já vai gerar uma autoridade, uma credibilidade e vários outros efeitos que vai fazer com que ele sobressaia da concorrência e consiga crescer com muito mais velocidade. Então, para o Instagram, para as outras redes sociais, é isso. Profissionalismo, uma boa edição, um bom conteúdo de valor e também ter ideias criativas, fazer algo com a sua identidade, algo personalizado para a sua marca, para a sua empresa. Para você construir uma descrição de página atrativa, uma bio, como a gente diz hoje no Instagram, você tem que analisar as seguintes métricas. Você tem que parar para analisar como as pessoas pesquisam as páginas de Instagram. Quando uma pessoa comum, como eu e você, vai pesquisar uma página no Instagram, o que ela faz? Ela simplesmente entra no aplicativo do Instagram e ela vai buscando, às vezes por hashtags, às vezes pelo nome e o interesse que a pessoa tem na página. E como você vai se basear nessa estratégia? Você simplesmente vai pensar em qual hashtag tem a ver com o nicho que você está trabalhando. Eu vou dar um exemplo no meu caso. Eu trabalho com um nicho de concurso público e essa área do marketing digital, onde eu ensino pessoas a ganhar dinheiro online. Então vamos lá, vou trabalhar aí no nicho do concurso público. O que eu vou pesquisar? Tá, o que o meu produto oferece? Qual a solução que ele oferece para o cliente? É o quê? Um plano de estudos, ele oferece solução para redação, para memorização. Qual dor ele vai estar solucionando? Eu vou pesquisar quais são as palavras que as pessoas tendem a pesquisar. Muitas delas pesquisam sobre plano de estudos, que tem dentro do produto que eu forneço. Tem também aí a questão da redação, memorização, motivação. Principalmente esse pessoal que está estudando, eles iniciam algo e depois eles não finalizam. Então esta é a sacada. Você vai colocar na sua bio hashtags que tem a ver com o seu nicho. Então vou dar um exemplo aqui. Seja aprovado nos concurso público. Ou seja, seja aprovado, vou pôr hashtag aprovado. Pessoas gostam de ver resultados, elas gostam de ver provas sociais, porque essas biografias de pessoas que foram aprovadas motivam eles. Então já vai estar solucionando dois problemas. Então eles pesquisam pela palavra aprovado. Então sei disso. Outra coisa, concurso público é uma hashtag muito boa para você colocar também. Então o que eu quero passar para você é que você entenda a noção para você aplicar em todas as áreas, em qualquer nicho. Essa é a noção. Você vai pesquisar aí, vai colocar na sua bio de 2 até 3 hashtags no máximo aí e o restante é a sua descrição de acordo com o seu nicho e sempre lembrando para colocar uma call to action. O que é isso? A Call to Action, a famosa CTA que a gente chama, é uma chamada para ação. Quando você simplesmente dá um comando para uma pessoa, essa pessoa ela tende a agir naquele momento. Então, não estou falando aqui de gatilhos mentais ou algo do tipo, mas sim um comando. Exemplo,
seja aprovado agora, clique abaixo, receba seu presente neste momento. Então você pode criar várias chamadas para a pessoa ter interesse, você fazer com que a pessoa se movimente a executar uma ação. Vamos para a próxima pergunta. Mesmo tendo poucos seguidores, posso colocar imagens de depoimentos mesmo em uma conta pequena? Olha só, essa pergunta é muito interessante porque o que acontece? Muitas pessoas, quando elas iniciam no marketing digital, elas começam do zero. Ela cria uma página do zero e mesmo ela tendo um nível muito alto de profissionalismo, colocando conteúdo de valor, fazendo uma boa edição, ela precisa também de autoridade. E como que você conquista a autoridade de uma página que é pequena? Através de prova social. Ah, Wenderson, mas você está falando para poder pôr prova social numa página de 30 seguidores, por exemplo? Pois é, você vai colocar somente se a sua página ela tiver, somente se o produto que você está divulgando, ele tiver aí uma referência. Vou dar um exemplo para você. Imagina aí uma loja da Apple. A loja da Apple, o que ela faz quando ela quer distribuir aí essa comercialização? Ela abre micro franquias. Então uma pessoa que abre uma franquia da Apple, para poder ela conseguir ter a autoridade, ela não vai ter a autoridade daquela lojinha da revenda. Ela vai ter a autoridade de quem? Da Apple, que é a principal. O que eu estou querendo fazer você entender neste momento é que o que você tem que provar para as pessoas não é a referência da sua página. A sua página é só o mecanismo que a pessoa utilizou para poder chegar até o cliente. Você vai fazer com que aquele depoimento seja referência da parte maior, de quem realmente já está no mercado há bastante tempo, de quem é o produtor, de quem já está aí com a divulgação há mais tempo. Ou seja, você vai pegar o referencial maior e associar isso à sua página. Exemplo, você pode até pôr lá na descrição, parceiro, vou dar um exemplo aqui até das páginas que eu tenho, né, do nicho de concurso público. Parceiros da SRT Educa, parceiros do Guia da Aprovação. Ou seja, automaticamente, fazendo isso, você vai atrelar uma autoridade maior e as pessoas tendem a associar isso a você. Então você pode sim pôr depoimentos e não só pode, você deve. Mas antes de colocar depoimentos nas páginas, é interessante deixar como ícones. Cria um ícone nos seus destaques do Instagram, tá? E após você fazer isso, automaticamente você vai colocar os depoimentos lá dentro. Porque aí fica uma coisa bem bonitinha, bem organizada e profissional. Qual é o melhor momento para começar a abordar os clientes? Então, momento para abordar cliente não existe. Vai ser o momento que você tiver disponibilidade para poder atender as pessoas, porque o que acontece? Um dos maiores erros das pessoas que estão iniciando no marketing é mandar mensagem para as pessoas, tentar abordar as pessoas e depois o cara vai fazer qualquer outra coisa, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa, menos responder às pessoas. Imagina você neste exato momento, quando você conversa com uma pessoa, no WhatsApp mesmo, e essa pessoa demora horas para poder te responder. Você não fica chateado? Não dá uma sensação ruim? Mesmo você entendendo que às vezes a pessoa tem um tempo, quando é amigo, você sabe que a pessoa é corrida, até você dá para relevar. Agora uma pessoa vem falar com você e ainda você responde e a pessoa não te responde de volta, não dá uma certa angústia? Pois é, isso afasta cliente, então só atenda, só mande mensagem para a pessoa se você estiver trabalhando, se você tiver disponibilidade para responder. Bom, no nicho que eu trabalho atualmente, que é concurso público, que eu foco mais no concurso público do que o marketing digital em si, ensinando pessoas a ganhar dinheiro, nessa parte de concurso público o pessoal tende a responder com mais frequência à noite. Então eu começo a mandar mensagem ali às 4 horas da tarde, então eu mando mensagem até umas 5h30, 6 horas da tarde, e depois começa a chover de resposta. E aí eu faço as vendas e aí é só felicidade. Então não se preocupe tanto com o prazo ou o horário que você vai mandar mensagem. Claro que você não vai mandar mensagem de madrugada, tá? Tem que ter pelo menos um mínimo de consciência disso. Mas o que eu quero dizer é, o importante mesmo é você responder instantaneamente. Bom, o bloqueio do direct, o bloqueio em si no Instagram, é bem interessante você ficar atento à quantidade e os limites que o Instagram pede. Tanto o limite de intervalo de tempo, de seguir uma pessoa, seguir outra, intervalo de tempo que você tem para poder conversar com a pessoa e conversar com outra. Então você tem que avaliar vários fatores. O que eu começo a fazer nas minhas páginas para poder conseguir ter vendas? A primeira coisa que eu faço é mandar a mensagem, né, abordar de acordo com o prazo que o Instagram pede. Por que eu não estou falando essa informação para vocês? Porque eu quero que você pesquise os prazos no Google. O Instagram, ele vive fazendo atualizações e o prazo que eu posso te falar neste exato momento
Pode ser que daqui uma semana, daqui um dia, pode ser que seja diferente. Então vai lá e coloca no Google qual o prazo atual do Instagram de seguir, de interações. Então você vai ver vários artigos mostrando atualizados e aí você consegue identificar. Atualmente é 36 a 48 segundos, né, até seguir, deixar de seguir uma pessoa, e também tem limite de quantidade máxima. Mas o que eu quero passar para você é uma estratégia de remarketing, que é 97% das vendas que eu faço é por remarketing. O que eu faço? Eu utilizo uma abordagem onde vou mandando para diversas pessoas respeitando os limites e aí essas pessoas elas tendem a responder. Bom, como as pessoas são pessoas novas, eu respondo com um certo limite. Agora, quando essas pessoas elas entram em contato com você, automaticamente o Instagram ele libera uma maneira para você responder instantaneamente, independente de quantas pessoas forem. Então, vamos dar um exemplo aqui, que eu mandei para 10 pessoas a abordagem, essas 10 pessoas responderam. Então, vou responder essas 10 pessoas. Após isso, vamos supor que eu não vendi para essas pessoas, elas só visualizaram a oferta e saíram, nunca mais responderam. Então, eu vou acumulando aí durante uma semana, 2 semanas e depois eu faço um remarketing. Quando eu vou fazer um remarketing, eu nem penso em questão de limite. Claro que eu coloco ali um limite imaginário, tipo um limite de 40 pessoas, que é um limite considerado alto. Então eu saio mandando mensagem mesmo, sem dar intervalo de tempo para um monte de pessoas. Isso porque minha conta, lembrando, tem mais de 6 meses no mercado. Se ela for uma conta iniciante, vai com calma, manda no máximo para 25 pessoas no remarketing. Então eu pego, como eu tenho várias páginas de concurso público, eu saio mandando para um monte de pessoas e automaticamente quando elas respondem, eu já entro em contato ali instantaneamente, tá? Eu não espero prazo nenhum. Então só para você recapitular o que você acabou de aprender. Como a pessoa que você está mandando uma abordagem pela primeira vez, você vai respeitar os limites do Instagram. Quando você for fazer o remarketing, você pode ficar um pouquinho mais light. Fica apreensivo, tá? Não fique totalmente liberto de querer mandar para 200, 400 pessoas, mas você tem uma liberdade maior, você tá entendendo? Então eu pego, eu quero trabalhar 1 hora, eu vou ficar 1 hora mandando mensagem. Então eu mando ali para umas 100 pessoas seguidas. Enquanto se eu for trabalhar normal, né, no prazo para pessoas novas, eu mando no máximo para 10, 15 pessoas, respeitando o limite aí para poder não tomar bloco. Para pessoas novas. Para pessoas que depois você já mandou mensagem, você pode mandar um monte de mensagem para essas pessoas que já têm um contato com você, já têm um contato com a sua página. Por isso que eu não excluo conversa, eu deixo lá e vou fazendo remarketing até a pessoa comprar. Somente se a pessoa deixar claro que realmente não quer o produto. Qual é a melhor maneira de escolher hashtags para postagens? Para que você consiga escolher hashtags, você tem que analisar o que o seu nicho trata. Você vai fazer uma série de perguntas para o seu nicho. Qual é o problema que o seu produto está solucionando? Qual as maiores dores do seu cliente? E para você achar essas respostas, você pode fazer enquetes nos stories. Você pode fazer enquete e aí você deixa 2 opções. Você vai fazendo enquetes. O que vocês têm mais dificuldade? É estudar de dia, estudar em casa, estudar fora. E aí você pode fazer enquetes e com isso você vai se baseando nisso. Mas vamos supor que você não tem tanto tempo e você quer colocar neste exato momento hashtags muito poderosas. Neste exato momento, o que você vai fazer? Você vai entrar no Instagram e você vai pesquisar pelos seus concorrentes, pessoas que já estão bastante tempo no mercado, de acordo com o seu nicho, ralando, tentando encontrar hashtags. E aí você não vai plagiar, você vai observar as ideias que eles utilizaram para poder pegar a publicação. Vou mostrar isso na prática para poder ficar bem mais ilustrado. Vamos aqui para a tela do computador. Aqui na tela do computador você pode verificar que eu estou na página e para que eu consiga identificar quais as hashtags eu vou utilizar, eu vou pesquisar aqui por hashtag, né, o que eu quero. No caso eu pôr aqui concurso público. Vou tirar aqui o acento, né? E automaticamente quando eu pesquiso sobre concurso público, vai me aparecer aqui diversas postagens. Com essas postagens, eu vou clicar em alguma delas, vou clicar nessa daqui, por exemplo, e aqui eu vou visualizar quais as hashtags que a pessoa utilizou. No caso aqui tem uma série de hashtags. Eu vou pegar essas hashtags e vou filtrar elas e vou ver as que funcionam e as que não funcionam. Wenderson, como que eu faço isso? Tem uma ferramenta no Google que se chama Google Trend, também tem o Keywords e tem várias outras ferramentas que verificam a quantidade de pesquisas que aquela palavra tem ou hashtag tem. Então você pode verificar na internet esse tipo de pesquisa. Como eu já tenho prática no Instagram, eu só bato o olho aqui, eu já sei qual é que tem maior pesquisa. Exemplo, vamos supor que mês que vem, para o nicho de concurso público, vai lançar aí o concurso da PCDF.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a hashtag PCDF, porque eu sei que muitas pessoas vão pesquisar por aquilo, e se eu já ir nutrindo conteúdo de valor agora, quando lançar eu vou ter uma vasta gama de clientes vindo até a minha página, seguindo a minha página, e eu vou conseguir fazer vendas através dessa estratégia. Então é uma sacada para você filtrar e encontrar aí hashtags. Lembrando, utilize no máximo de 15 a 30 hashtags, e também no início da sua postagem, quando você for colocar as hashtags, coloca nos comentários, não coloca na legenda. Nessa pessoa aqui, ó, ela colocou na legenda. Recomendo você colocar nos comentários, isso evita shadowban. E também, vou explicar o que é isso, shadowban lá na frente, mas também você pode utilizar essa estratégia para quê? Para que você consiga aí evitar também bloqueios na conta, que é algo pior do que shadowban. Exemplo, após você colocar a sua postagem e colocar nos comentários as suas hashtags, um lembrete muito bom para você não ter bloqueio, não cair em shadowban é: as 5 primeiras hashtags têm que estar relacionadas com a sua postagem. Exemplo, você postou algo falando sobre um concurso do INSS. Aí você vai postar uma imagem, por exemplo, de outro cargo. Então a sua hashtag ela tem que estar de acordo com a postagem. Qual é a frequência ideal de seguir ou deixar de seguir para aumentar o número de seguidores? Então vamos lá, a frequência ideal para você aumentar os seguidores é todo dia. Por incrível que pareça, é todo dia. Bom, antigamente tinha ferramentas de automação, o Instagram, todas as redes sociais bloquearam tudo. Por que eles bloquearam? Porque eles querem que a interação humana seja presente ali nessas redes sociais. Até porque o intuito do início não era fazer rede social para vendas, para comercialização, né? Então, para que você consiga ter resultados, você tem que trabalhar consistentemente todos os dias. Você tem que aprender a não só criar disciplina, você tem que aprender a criar um hábito diário de reservar um tempo para isso. Lembrando, por que eu falei que é todos os dias que você vai ter que aplicar essa estratégia? Porque todos os dias você vai ter um limite máximo para poder interagir, para poder seguir, deixar de seguir as pessoas. E uma coisa que gera bastante resultado, que ainda funciona, é seguir as pessoas. E as pessoas, de forma recíproca, elas simplesmente seguem de volta. Qual é a melhor forma de utilizar a copy para garantir vendas? Ó, essa pergunta é muito boa. Lembrando, não existe melhor forma de usar copy. Existe a melhor forma de você aplicar o seu conhecimento de persuasão dentro de uma copy, de um script. Lembrando, nunca tente se prender só numa copy de vendas, num script que você criou. Tenta sempre dialogar com o cliente, fazer com que o cliente interaja. Você tem que ter aí um conhecimento em ferramentas e sabedoria que vai te ajudar nesse processo. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha, se você estudar sobre vendas, se você estudar sobre marketing digital, estudar sobre as estratégias, sobre gatilhos mentais, sobre programação neurolinguística, hipnose conversacional, se você entender como que uma pessoa toma decisão de compra, que é pela emoção e ela justifica pela razão, se você entender esse processo e você entender como você pode influenciar esse processo, mesmo você usando uma copy poderosa de venda, você consegue se sobressair ainda nos resultados dessas vendas. O que eu faço? Atualmente eu crio copy de vendas para os meus parceiros, só que uma coisa que eu faço para ter mais resultado que eles, na maioria das vezes, eu tô lá fazendo a minha copy, tudo certinho. Quando eu tô com preguiça, eu só copio e colo mesmo, mas quando eu quero vender bastante, eu tenho pouco tempo, o que eu faço? Converso com o cliente, eu faço uma coisa mais pessoal, eu mando áudio, entendeu? Uma das coisas que funcionam também é se apresentar como mulher. Eu não sei qual o preconceito que a sociedade tem ainda com o homem, não sei se eles acham que é falsidade, eu não sei, mas quando você se apresenta como mulher, tanto homem quanto mulher tende a recepcionar mais você, tende a interagir com mais rapidez com você. Isso gera mais confiança, mas na maioria das vezes eu me apresento como um homem mesmo, porque eu gosto de mandar áudios, eu tenho muita experiência com venda, então eu tenho essa autoconfiança, eu sei o que eu estou falando, então eu simplesmente mando áudio, porque fica uma coisa que a gente chama hoje na programação neurolinguística de rapport. Você consegue criar uma conexão com a pessoa, uma intimidade, uma autoconfiança aí nesse processo. Então não existe melhor forma de utilizar copy, existe a melhor forma de vender. E essa melhor forma é o quê? Experiência. Cada cliente ele tende a repetir padrões de comportamentos. Então a maioria das respostas, na maioria das vezes eu consigo até direcionar o que eu quero que ele responda. Porque eu já tenho uma certa experiência que eu sei identificar quando a pessoa está querendo comprar, quando a pessoa não está. Quem é vendedor, quem já trabalhou com venda, sabe disso. Só para vocês terem um exemplo dessa experiência que eu estou contando para vocês,
eu trabalhava numa loja, né? Não vou mencionar aqui o nome, mas nessa loja eu vendia celulares, eu fazia planos para as pessoas. E quando as pessoas entravam nessa loja, eu já sentia e eu já sabia na hora. Não sei se é um sexto sentido, mas com experiência você ganha isso. Eu já sabia na hora se a pessoa ia comprar ou não, ou se ela estava me enrolando. Então, automaticamente eu pude identificar que também no marketing digital é assim. Todas as pessoas elas tendem a repetir esse comportamento. Então, estude e aplique. Sempre assim, estude e aplique. Nunca fique somente estudando, tentando ser perfeccionista demais. Foque mais na execução. Quais são os tipos de postagens mais indicados para quem está começando do zero? Essa pergunta é muito boa, mas agora eu vou estar respondendo um pouquinho mais resumido as coisas, porque o vídeo está ficando muito longo. Bom, as postagens ideais para você crescer rápido no início é focar em engajamento e não em envolvimento. Wenderson, como é isso? Explica um pouquinho melhor sobre isso. Postagens que têm engajamento são postagens que têm maior número de curtidas e poucos números em comentários. Postagens que têm muito envolvimento são postagens que têm muitos comentários e têm poucas curtidas. Wenderson, o Instagram agora bloqueou, a gente não consegue ver as curtidas pelo aplicativo. Tá bom, você já tentou acessar pelo computador? Vai no computador, escreve Instagram, faz o login no seu navegador e aí você vai conseguir ver os comentários, ver as curtidas. Se você também tiver uma conta comercial, lá em informações você consegue ver também esses números. Como o Instagram agora ele está focando mais em interação humana, eles estão focando mais em envolvimento. Só que isso não funciona para você crescer de forma acelerada, de forma acima da média. Então, para você crescer mais rápido, foque nisso. E tem também as postagens que a gente chama de postagens poderosas, que aqui alcança o equilíbrio tanto em um nível muito bom de curtidas e postagens com um nível muito grande em envolvimento. Tá, só para você entender uma postagem de engajamento. Uma postagem de engajamento é aquela postagem que você faz a pessoa se sentir numa positividade. Você trabalha com a emoção da pessoa, mas você trabalha de uma maneira que apenas faça ela se sentir naquela conquista. Então eu vou dar um exemplo aqui para nicho de concurso público. Eu quero fazer uma postagem de engajamento. Eu coloco: se você vai ser aprovado neste ano de 2019 ou 2020, o ano que você estiver aplicando essa estratégia, você coloca: se você vai ser aprovado este ano, comente amém. Ou seja, esse é o nível de postagem poderosa, que você vai alcançar um nível máximo de engajamento, né? Ela é focada só mais em engajamento, mas ela também gera um nível bom de envolvimento. Postagens de envolvimento, como funciona? São postagens direcionadas somente para perguntas. Você vai fazer um desafio, você vai perguntar qual a resposta correta, e você pega e coloca um desafio, uma opção, e aí a pessoa vai comentar, e com isso vem curtidas também. Mas aí são postagens que geram muito mais envolvimento. E aí a sua página tende a crescer mais e a aquecer mais os leads, né, que a gente chama hoje. Leads, para quem não sabe, são pessoas, talvez futuras aí, pessoas que vão comprar o seu produto. Existe alguma forma estratégica de organizar o feed para gerar captura de leads através das postagens? E se tem, como seria? Bom, vamos lá. Para que você consiga entender aí essa estratégia, você tem que pensar no seguinte: 80/20. Como que funciona essa estratégia? Você vai fazer 80% conteúdo de valor e 20% ofertas, 20% aí uma forma de capturar leads. Outra estratégia que você pode utilizar para poder capturar leads é fazer sorteios. Você cria um e-book, faz um sorteio, como regra principal para a pessoa participar, ela tem que seguir tais páginas. Vamos supor que você criou 3 páginas e você vai e coloca suas páginas lá para essas pessoas seguirem. Então você vai aumentar o número de seguidor, você vai aumentar também pegando indicações, e você pode colocar como regra a pessoa colocar o número de telefone ou e-mail, e aí você consegue capturar leads. Mas sempre lembrando, fazendo 80% conteúdo de valor e 20% oferta. Também uma estratégia muito boa é colocar em carrossel as postagens, para quando a pessoa passar para o lado uma postagem poderosa, que é aquela que você aprendeu anteriormente, automaticamente a pessoa vai ter aí acesso à oferta. Qual é a quantidade ideal de postagens por dia? A quantidade de postagem por dia que eu indico é a partir de 3 postagens por dia se você está iniciando. Não menos que isso, senão você não vai ter um crescimento tão acelerado. Mas o bom mesmo para você crescer é stories, tá bom? O que devo colocar nos stories e qual é a quantidade ideal? Stories é algo muito interessante.
você tem que colocar pelo menos 5 stories por dia. Não existe uma quantidade ideal, mas desde que você tenha stories todos os dias, você vai conseguir aí ter um alcance muito bom e aquecer as pessoas que estão te seguindo e também atrair aí futuros seguidores. Existe alguma restrição com relação à interação nos comentários com os seguidores? Existe restrição de quantidade e também em relação à variação. Exemplo, se você vai comentar uma coisa e você simplesmente coloca gratidão, obrigado, tenta sempre variar os seus comentários. O Instagram, ele tem um banco de memória, digamos assim, onde se você coloca numa postagem, mesmo se a postagem for diferente, você coloca lá, vou dar um exemplo, você cria uma postagem de envolvimento, que é aquela postagem que eu te ensinei para gerar comentários. E aí você coloca, qual a opção correta, qual a alternativa correta. E aí você posta 3 postagens diferentes, só que com essa mesma legenda, você provavelmente vai alcançar aí um bloqueio ou um shadow ban. E você tem que variar isso também em relação a comentários. Você comentou para uma pessoa, gratidão. E aí na outra você coloca a mesma coisa, gratidão. Mesmo sendo postagem diferente, a sua ação dentro da ferramenta ela fica salva. Isso é muito importante também, funciona com o Facebook. Como vender através de uma lista de e-mails? Bom, essa é uma sacada muito boa. Lista de e-mail, você tem que fazer o famoso e-mail marketing. Tem várias maneiras de fazer isso, mas uma das estratégias que você pode utilizar para vender é você criar pelo menos aí umas 4 a 7 publicações, né? 7 e-mails marketing. Como que funciona isso? Você vai preparar uma série de sequências de e-mail para essa lista. E essas sequências, elas têm que trabalhar o quê? Conteúdo de valor, prova social, presente e oferta. Você vai fazer o famoso funil. Para pessoas que não conhecem o seu produto, é interessante você fazer a amostra ou dar algum conteúdo de valor. Com isso a gente cria aí uma isca digital que a gente chama. Então a gente entrega um e-book para essa pessoa talvez no primeiro e-mail. Eu já cheguei a fazer algumas vendas apenas com 2 e-mails. A primeira eu mandei uma isca digital, que é um presente, e o segundo e-mail foi com a oferta. E aí eu coloquei um gatilho mental de escassez. Depois a gente vai falar mais sobre isso, o que é um gatilho mental. Mas aí funcionou muito bem apenas com 2 e-mails. Mas sequências de e-mails funcionam muito mais se você deixar tudo automatizado, tudo certinho ali e sempre você for capturando mais pessoas para esse funil de vendas. Quais são as ferramentas necessárias para elaborar uma landing page? Bom, eu falei também anteriormente sobre e-mail marketing. A maioria das ferramentas, digamos até 100% aí das ferramentas de e-mail marketing, elas têm essas ferramentas lá dentro para você conseguir construir uma landing page, que é o quê? Uma página de captura. E como funciona isso? Você vai precisar criar uma lista onde vai recepcionar todas aquelas pessoas que vai entrando dentro da sua página de captura e depois você vai configurar o quê? A página de captura, que é a landing page. Sempre você vai clicar em formulários, você vai criar um formulário e aí você vai preencher lá dentro o que você quer colher, se é número de telefone, se é e-mail, e aí você pode criar, né? Geralmente eu uso só um nome, deixo o e-mail e coloco um e-book para a pessoa ganhar. E aí a pessoa coloca o nome e o e-mail, ela cai na minha lista e automaticamente ela entra dentro daquela sequência de e-mail e as vendas acontecem de forma automática. Quais os temas de artigos para blogs ou sites que você considera interessantes serem abordados para chamar a atenção do nicho? Para que você consiga chamar a atenção do nicho, você sempre vai focar na dor do cliente. Sempre vai focar na dor do cliente e entregando a solução. Pessoas, quando vão pesquisar alguma coisa, ela sempre coloca como solucionar isso, como resolver tal coisa. Então, vou dar um exemplo. Até mesmo quando eu preciso resolver alguma coisa no computador, o que eu faço? Eu coloco como fazer tal coisa. Então você vai pensar na dor e vai pensar na solução e vai pensar qual a forma que as pessoas buscam isso na internet. Uma das maneiras de você fazer isso, vamos agora para a tela do computador para você entender. Aqui na tela do computador eu vou te mostrar uma estratégia muito legal para você saber as palavras que as pessoas mais buscam. Vou dar um exemplo, se a pessoa quer passar em concurso público, isso você vai poder utilizar para qualquer estratégia. Você coloca lá no Google a frase que você acha que é interessante, sem completá-la, e o Google ele já vai te dar as pesquisas, né? As pesquisas mais recentes, elas vão estar em primeiro lugar. Exemplo, como passar em concurso público, está em segundo lugar. Isso aqui seria uma frase muito quente, uma frase que tem um alto índice de busca, porque ela já está em primeiro lugar, ela já está em primeiro grau para você conseguir ter aí esse parâmetro. Outra forma de causar mais engajamento e atingir mais alcance com seus blogs, com seus artigos é o quê? Fazer algo que a gente chama de SEO.
causar uma especificidade no que você quer. Exemplo, você está solucionando aí um problema para uma pessoa que tem problema com memorização. Então você coloca lá, em vez de colocar só como memorizar um conteúdo ou como aprender a memorizar de forma mais rápida, você vai fazer o quê? Você vai imaginar palavras que são sinônimos daquela frase e você vai formular algo mais específico. Assim, a sua pesquisa ela vai aumentar o seu nível de ranqueamento, né, de SEO, que a gente chama hoje, e aí com isso seus artigos vão aparecer com mais facilidade para essas pessoas. Dentro da sua experiência, qual é a mídia social que ocorre com mais facilidade às vendas? Essa pergunta é muito boa, mas logo de cara eu vou dizer aí o Instagram. Em segundo lugar o Facebook, depois vem o YouTube, depois vem artigos, então foque primeiramente em Instagram se você quer vender rápido. Vencedores, as perguntas acabaram. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que aí eu vou gravar um novo vídeo. A gente vai focar também em tráfego pago. A gente vai fazer meio que uma minissérie aí dentro do canal, onde eu vou estar respondendo essas dúvidas, onde eu vou estar respondendo essas perguntas e também fazendo de uma forma bem prática. Dê sugestões também como vocês querem que eu gravo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça já de deixar a sua inscrição e deixar o seu like aí. Vamos para mais conteúdo. Eu sei que o vídeo está longo, mas eu vou só aplicar aqui mais alguns conteúdos para mostrar para você qual é a rotina, como que eu faço para poder aplicar minha copy, para poder ter mais vendas. Então vamos lá. Aqui na tela do computador você vai perceber o seguinte: quando eu quero vender para um cliente, eu vou até dar um exemplo aqui de um cliente que eu atendi aqui e fiz as vendas. Aqui é para o nicho de concurso, tá? Mas você pode aplicar essa estratégia, esses conceitos para qualquer nicho. O importante é você se atentar a como foi utilizada aí a estratégia e entender como que você vai aplicar. Então aqui a estratégia que foi utilizada nessa forma de abordagem com esse cliente foi o seguinte: a gente fez uma postagem e nessa postagem é uma postagem de envolvimento, lembra que você aprendeu no vídeo? Uma postagem que causa muitos comentários e também, já que é uma postagem que causa a interação da pessoa, a gente colocou o quê? Para quem quisesse ganhar um presente, um material de estudo, a gente criou uma isca digital, a gente entregaria. Então a gente colocou lá nessa descrição, a pessoa veio até a gente e aí, após a pessoa chegar até nós, a gente fez todo o processo, ó. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Mas pode acompanhar na tela do computador. Hugo, seja bem-vindo ao nosso perfil. Vencedor, espero que você usufrua com muito carinho deste presente. Então a gente já foi tratando com o cliente de uma maneira bem especial, de uma maneira bem íntima, né, com ele. E após passar todas essas informações, utilizando as copy que a gente criou, sempre não existe copy perfeita de vendas. Existe aquela que você vai conseguindo se aperfeiçoar e tornar ela cada vez melhor e com mais resultados. Então sempre tenta dialogar, tenta ver o padrão de comportamento dos clientes e vai aperfeiçoando essa copy. O mercado ele vive de atualizações. Esse marketing digital, ele é muito concorrido, mas ele existe diversas estratégias para você conseguir ter resultados. Então aqui usando a copy, ó, eu fiz a questão da abordagem, eu fiz o cliente interagir e aí com isso eu fiz o quê? Ele concordar. O foco em você fazer o cliente concordar é que automaticamente quando uma pessoa concorda, fica 1000 vezes mais difícil dela falar não. Então ela fica até mais aberta para poder ouvir o que você tem a dizer. Então ele colocou sim e ainda falou algo melhor, ele colocou explique melhor aí. Então a gente pegou e deu continuidade, explicando tudo direitinho sobre o concurso que ele desejava ser aprovado, porque esse é o nicho, né, que a gente trabalha. Então automaticamente ele foi interagindo com a gente. Depois, logo então, a gente aplicou uma copy, né, uma copy já, digamos assim, eu dei um Ctrl+C e Ctrl+V, não foi mais diálogo. Então aqui, ó, já mandei os benefícios do produto, o que é, e eu perguntei o quê? O que você achou? O cliente, mais uma vez, ele interagiu, ele achou interessante. Então o que a gente podia fazer aqui? A gente podia fazer duas opções. A gente podia usar o que ele falou contra ele mesmo, já que você achou interessante, mandar a oferta, ou a gente podia aperfeiçoar ainda mais, para não ter volta, para poder a pessoa realmente comprar. Porque quando você tem um produto validado no mercado, que você sabe que funciona, é complicado você ter que provar isso para as pessoas. Então a gente utiliza essas estratégias para poder fortalecer aí a conversa, né? Essa negociação. Então aqui ficaria assim, ó. Queria saber como funciona na prática, você é acompanhado? Então aqui eu só dei uma explicação básica de como funciona tudo isso, né? Como que funciona a estrutura do guia da aprovação. E se você não é afiliado, mas você está vendo esse vídeo e quer se tornar parceiro da gente, basta você deixar também no comentário, ou que eu vou deixar o link também de convite.
logo na descrição desse vídeo. Então basta você clicar e você vai ter acesso ao produto. E você vai ter acesso aí a essa parceria. Então aqui eu fiz as explicações. Essa abordagem aqui, uma das coisas que eu tive que utilizar também foi o quê? Além de utilizar a interação para poder não perder essa venda, que eu estava com muita vontade de vender, eu mandei ele pro WhatsApp. Tem muita gente que automaticamente quando a gente manda o valor, manda a oferta, ele simplesmente some no mundo. Então tem que fazer remarketing. Para isso não acontecer, o que eu faço? Eu peço o WhatsApp da pessoa. O WhatsApp é certeza que a pessoa vai acompanhar, é certeza que ela vai abrir e ela vai ficar com vergonha dela não responder. Então o que você faz? Você pede o WhatsApp da pessoa, né? Eu fiz um trabalho mais específico aqui. Peguei o WhatsApp e o que aconteceu no WhatsApp? Vamos lá. Aqui no WhatsApp aconteceu o seguinte, eu já cheguei falando, né, abordando de uma forma bem amigável, porque a gente já teve aquela conversa anterior e assim que ele mandou o WhatsApp eu já adicionei, mandei mensagem para poder não perder aí o foco, né? Ninguém gosta de falar com a pessoa e não ter retorno. Então já mandei aqui, ó. Oi Hugo, boa tarde, aqui é a Carol. Eu estava falando com você pelo Instagram a respeito do plano de estudos do Guia da Aprovação. Por que eu já falei plano de estudos? Porque o nosso produto, o maior foco, quando ele iniciou lá em 2017, ele oferecia só a ferramenta de plano de estudos e era uma ferramenta completa. Então ela vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Depois, o que eu pensei? Vou construir um curso completo abordando as estratégias e as ferramentas que tem dentro do planejamento. Então, o que acontece? O plano de estudos é a ferramenta com maior ênfase dentro do Guia da Aprovação. E como eu vi que ele estava realmente interessado no plano de estudos, eu foquei em abordar dessa maneira. Com esse cliente, a gente fez uma coisinha um pouco diferenciada. Para os parceiros, eles vendem um curso que tem todas as ferramentas. Mas, em regra, raras vezes eu ofereço só o planejamento personalizado, porque a gente não faz mais isso e ocupa muito trabalho. Então eu ofereço o curso que tem uma coisa muito mais completa, que o cliente vai ter muito mais benefício e ele vai ter aí o produto validado, que funciona e ele vai conseguir atingir a aprovação. Então aqui eu já mandei ele, e aí? Aqui eu mandei algumas fotos, né, para poder ele ter uma noção de como funcionaria o planejamento, o que tem ali dentro, né, quais são as opções. E aí ele perguntou aqui, ó, com quem eu falo mesmo? Não perguntei o seu nome. Aí ele colocou aqui, com a Carol. Aí ele falou, Carol, eu tô analisando, mas tenho interesse. Então ele ficou ali um tempinho pensando, ele ficou analisando os assuntos do concurso, ou seja, o edital eu passo para vocês, para organizar, ou mesmo quem organiza. Aqui ele fez a pergunta. Se eu não fosse fazer o planejamento para ele, eu falaria que ele mesmo organiza, mas a gente tem uma base, né, um vídeo, tem uma aula ensinando exatamente como ele vai fazer esse processo, tem tudo bonitinho. Na pior das hipóteses, a gente preenche para ele e ele vai ter aí algo já pronto. Então aqui ele perguntou qual a forma de pagamento. Sempre, gente, que um cliente pergunta para você é porque ele tem interesse. Sempre que ele pergunta qualquer coisa, seja pergunta que gera objeção, qualquer pergunta é sinal de interesse. Perguntas são direcionamentos. Anota aí. Perguntas são direcionamentos e direcionamentos são coisas que você consegue levar para um caminho específico. Um caminho que você pode ter o controle ou você pode deixar o controle para o cliente. Cabe a você usar as estratégias certas. Então aqui o cliente vai conversando. Aqui embaixo eu já tive que ter uma conversa mais informal. Para quê? Para a pessoa pensar que você não é um robô, entendeu? E isso aí causa mais aproximação e mais facilidade para você fechar vendas. E outra coisa que sempre é importante utilizar, que eu sempre utilizo, a partir do momento que você manda o fechamento da venda, você manda o valor, a partir daquele momento é o momento onde você vai ter que prestar atenção, você vai ter que conseguir fazer um trabalho mais íntimo. Tanto a questão de abordagem, mostrar os benefícios do produto, a transformação nunca mostra benefício ou característica, sempre mostra a transformação que o produto pode propor para o aluno ou cliente. Então sempre causa um compromisso com o cliente na hora de fechar vendas. Sempre você pergunta, podemos reservar sua vaga? Olha, eu estou aqui segurando a sua vaga, só que essa vaga vai durar até um determinado tempo. Então sempre tenta causar algo que faça a pessoa interagir com você. Qualquer coisa. Uma das perguntas pode ser, tudo bem, ok. Então sempre tenta utilizar esses fechamentos de venda que funciona. Então aqui eu coloquei, Hugo, vamos reservar sua vaga agora. Aí ele colocou kkkk, é sempre você quem usa esse número. Então aqui ele estava com interesse, mas ele já quis sair um pouco do foco. Mas para mostrar que a gente não estava focado só em vendas, a gente conversou com ele. Então aqui eu fui conversando, até que a venda aconteceu.
Então é muito importante você utilizar essa estratégia que vai funcionar. O vídeo está ficando muito longo, mas novamente, não se esqueça de ajudar clicando em se inscrever e clicando em like. Esse vídeo, esse curso, essa mentoria que eu estou fazendo com vocês, eu poderia cobrar fácil R$300. Sei que tem muitas informações aí de iniciante, mas tem cada sacada que se você rever este vídeo, você vai entender e você vai conseguir aí ganhar muito dinheiro com consistência. Preste atenção que muitas palavras que eu falei aqui têm ambiguidade, tem vários sentidos. Por quê? Para o vídeo não ficar ainda mais longo, eu tentei resumir e deixar cada vez mais objetivo. Mas tem muito significado. Qualquer coisa, reveja o vídeo. Não tenha preguiça de fazer isso, porque é um investimento que você está fazendo. Então vou ficando por aqui. Desejo a vocês um excelente dia e vamos com tudo, vencedores. Foco nas vendas!